que não tem como eles terem os dons, mas eu creio que talvez seja possível que alguns tenham. A força dos dons vem em níveis? Não entendi. A unção está em fé ou como é que é o caso? Eu creio que é de acordo com a fé. Eu também. Então, será que está relacionado a se a pessoa é batizada no Espírito ou não? Ou quase batizada no Espírito? Eu acho. Olha, eu vou usar o Billy Graham, por exemplo. Eu não acho que ele poderia ter o ministério mundial que ele teve sem o dom da fé. Com certeza. E existe uma diferença agora na fé simples, porque todo cristão tem uma medida de fé. Mas estamos falando agora do dom da fé. Sim, e tem o dom de discernimento de espíritos também, da maneira como você interagiu com pessoas e tal. Você teve que saber muito bem o que era isso, irmão Suega. E creio que ele tinha também. Olha, eu não duvido não, mas ao mesmo tempo não pode ser nem de perto o que poderia ser com uma pessoa cheia do Espírito. Entendeu? Eles não vão poder interpretar alguém que fala em línguas, obviamente, mas é porque não é possível. Você está perguntando se a pessoa foi batizada ou não no Espírito Santo? Como é que é? Não, se esses dons. Algumas pessoas ensinam isso. Algumas pessoas ensinam que os 9 dons do Espírito só podem se manifestar se você foi batizado no Espírito Santo e ora em línguas. E o que estou perguntando é: será que algum nível dos dons pode se manifestar em pessoas que não são cheias? A Bíblia diz que ele dá a todo homem, ou seja, quais são as qualificações para operar na capacidade do dom. Estou só tentando entender a pergunta. A resposta típica é que eles devem ser batizados no Espírito e orar em línguas. Essa tem sido a resposta clássica e o ensino. Mas não existe muita coisa feita em relação ao Espírito Santo por aqueles que não são batizados pelo Espírito Santo. Existem algumas coisas, como a unção, por exemplo. E eu falei agora do Dr. Graham. Eu sei que existia uma unção do Espírito Santo sobre a pregação dele, que era do Espírito Santo, não era só carisma, não. Era o Espírito Santo. Outro dia eu vi uma pregação dele em uma fita, quando ele pregou lá em Los Angeles, na cruzada lá que sacudiu a cidade. Irmão Swagger, ele pregou como se fosse pentecostal. Olha, ele pregou de um jeito tão forte, apaixonado, com fervor, pregou a Bíblia. Em algumas das outras cruzadas dele, ele pegou meio leve, mas naquela ali, ele estava ungido demais. Eu vi um cara na televisão outro dia que veio lá de Kentucky. Escutei uns 40 minutos e eu falei: Uau, esse cara é ungido. E depois falou que ele era da igreja batista tal e tal. E eu falei, eu escutaria esse batista pregar qualquer hora. Mas em Efésios 4 também temos os chamados, não é? Que fala a respeito dos pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Esses chamados de si só já têm uma unção. Eu olho para grandes pregadores que não tinham batismo com o Espírito Santo e tocaram esse país. E viraram ele de cabeça para baixo para o reino de Deus. Então, os dons e os chamados vêm com o seu sentido de unção. Os dons do Espírito, muitas vezes, eles operam paralelamente. Tem 3, 4, 5 ou mais operando ao mesmo tempo. E um não vai contradizer o outro. Em unidade perfeita. É como um relógio. Eu não tenho relógio, mas quando você olha para um relógio, ele tem várias partes e todos trabalham em unidade para que a função aconteça dentro de uma só capa, trabalhando em unidade. Mas e o Antigo Testamento? Isso explica algumas das unções individuais nas pessoas? No Antigo Testamento, eles tinham todos os dons, com exceção de línguas e interpretação de línguas, mas nenhum deles era cheio do Espírito. Não tinha como. Não, isso não era possível, porque, como Paulo falou, o sangue de touros e bodes não podia remover o pecado. Então, esse pecado ainda estava ali e limitava o Espírito Santo ou o que ele podia fazer nessas vidas e nesses corações.
mas também temos a presença do Espírito Santo habitando em nós, até para quem não é batizado no Espírito Santo. Então, ele está operando em nós, está tocando nossa vida. Qualquer pessoa salva tem o Espírito Santo, então eles têm um pouco de entendimento em relação às coisas de Deus. E o poder para preencher tudo o que poderiam ser em relação ao seu ministério e serviço, eu acredito que é limitado sem o batismo com o Espírito Santo. Não estou dizendo que não existe, mas é muito limitado. Imagina alguém que estuda para ser médico e depois de 4, 5 anos se formam. Eles são médicos e têm um diploma, mas aí eles entram na residência, começam a praticar e são tão médicos e funcionam como médico depois que se formam, assim como quando começam a praticar, mas depois eles vão melhorando. A residência ensina eles a praticarem aquilo que aprenderam. E creio que o Espírito Santo faz isso no coração de todos nós, enquanto vamos crescendo. E como o irmão Swagger falou, eles vão crescendo cada vez mais e têm até mais frequência. E não ficam tão dormentes mais. Certo, vamos continuar do próximo programa com a palavra de sabedoria. E não é o que a maioria das pessoas dizem, que são homens velhos com o cabelo branco e tal. Me desculpa aí, Joshua. Você precisa envelhecer um pouco. Pior é quando perde o cabelo. Aí já não é muito bom, né? De qualquer maneira, eu prometo que vai te abençoar. Obrigado por estar conosco hoje. Aproveitei o programa. Foi uma bênção. Nós te amamos. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.